pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana, né? Aliás, para quem não me conhece, eu sou a Thaís Rosa, psicóloga. E eu, Tina, psicóloga. Muito bem. Então, hoje eu e Tina vamos falar sobre o tema Outubro Rosa, já que estamos no mês de outubro, né? A gente vai explorar aí um pouquinho a questão da saúde mental e como que isso impacta, né? Porque quando a gente fala no Outubro Rosa, a gente está falando do tema voltado para o câncer de mama. E como que isso impacta a saúde mental das mulheres, das suas famílias, dos seus amigos. Então, a ideia é trazer um pouquinho aí desse contexto, quais são as questões que permeiam aí o imaginário das pessoas e, principalmente, como lidar com esse tipo de diagnóstico, beleza? E aí, para começar, né, vamos entender, então, conceitualizar o que é o Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que fala sobre o câncer de mama e que acontece anualmente durante o mês de outubro. O principal objetivo aqui é sensibilizar as mulheres, principalmente, sobre a importância mesmo do diagnóstico desse tipo de câncer precocemente. E aí, com essas campanhas, a gente vê os lugares iluminados de cor-de-rosa, a gente vê bastante propaganda falando sobre isso. Tem muitas empresas que fazem palestras, existem exames gratuitos, enfim, é toda uma mobilização em volta disso para que esse diagnóstico seja feito o mais precocemente possível. E por que é tão importante, né, Tina, a gente falar aí de um diagnóstico precoce sobre esse tipo de câncer? Para vocês terem, assim, uma ideia, gente, hoje a gente tem o câncer de mama como o segundo tipo mais frequente de câncer, sendo que só perde para o câncer de pele. Não é isso? Isso. E aí, aqui no Brasil, hoje, a gente tem uma média de 73 mil casos por ano, sendo que 41,89% desses casos são diagnosticados como câncer de mama a cada 100 mil mulheres, ou 100 seja, mil, isso. é muita gente, é muita mulher tendo esse tipo de diagnóstico. Então, por isso é tão importante essa campanha, né? E o diagnóstico precoce, né? E aí a gente tem aí diversas formas de fazer isso. A gente vai falar para vocês aqui um pouquinho também, né, sobre... a gente vai colocar um link, inclusive, depois na descrição para vocês saberem como funciona o autoexame, como fazer. Mas a gente quer falar aí sobre o quanto isso impacta mesmo a questão psicológica. E é bem interessante isso, né, da prevenção, né, Thaís? Porque quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa no exame, lógico, no autoexame também, e a diferença que dá com relação à cura, né? Quando você tem a prevenção, você tem a chance de cura de 90%, que é altíssima. Né? Muito. Mas quando não, vai cair para 50% o número de mortes em câncer, né, que não tem cura. Então, realmente a prevenção, que é o sucesso da coisa, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente fica sempre pensando, né, como que é, né, quando uma pessoa se depara com esse tipo de diagnóstico? Como que funciona isso no psicológico, né? Então, se a gente pensar, é uma coisa muito desafiadora, né? Porque quando a gente pensa, imagina, você chega, né, você tá, sei lá, fazendo um exame de rotina e aí, de repente, você se depara com esse diagnóstico. O médico fala, vamos fazer os exames, você se depara com o diagnóstico do câncer, literalmente, né? Então, isso passa por uma questão que a gente chama daquilo que você não consegue medir, né? Que é aquilo que eu falo que é o imponderável, né? É algo que você não consegue mensurar, vamos pensar assim. E isso te coloca diretamente, né, de frente com a possibilidade de você ter uma finitude e o medo da morte. Porque quando se fala em câncer, ainda se fala muito sobre, meu Deus, eu vou morrer. Primeira coisa que passa. Ou eu vou morrer, eu vou ser mutilada, porque Eu também vou tem sofrer, isso. né, com tratamento, tem uma série de Exato, coisas, né? E assim, acho que essa doença, ela faz com que a gente tenha ali uma perda, né, da sensação de controle, literalmente, sobre a sua própria vida, sobre o controle de estar saudável, principalmente. E aí você se depara com mais uma questão que é a nossa vulnerabilidade. A vulnerabilidade que a gente sente naquele momento de falar, meu Deus, eu não tenho controle nenhum sobre nada da minha vida, né? E como que eu lido com isso, né? Como que eu faço? Como que eu conto para minha família, né? Então vem assim como eu costumo dizer, uma gama de sentimentos, né? Um batalhão ali, né? Uma bomba de emoções que vem o medo, vem a tristeza,
vem a raiva, muitas vezes até a negação da doença. E esse é um dos aspectos, na minha opinião, Tina, que é um dos mais perigosos, né? Que acho que é a negação. Uhum. Porque quando a gente nega, existem pessoas que se recusam a fazer tratamento. Não fazem, exatamente. Eu já vi casos de mulheres, e claro, né, não é o tema aqui, mas em casos principalmente de câncer de próstata, por exemplo, que é um outro tema num outro momento, mas de homens diagnosticados e que simplesmente não fizeram o tratamento. Né? E de fato a pessoa veio a óbito. Porque aí quando a gente pensa no universo masculino, né, fazendo aqui um parênteses, tem muito a ver com a questão da potência, né? Do homem que leva ele para esse lugar de tipo, não quero lidar com isso. Como se ferisse a masculinidade de uma certa forma. Exatamente. Né? Colocasse em prova aí. E a mulher também, né? Porque a mulher, assim, ela começa a sentir que ela tá perdendo algo daquela coisa da feminilidade, do ser mulher. Principalmente quando você demora para ter um diagnóstico, quando você precisa passar, por exemplo, por um processo, muitas vezes, de retirada das mamas. Queda de cabelo, né? Que é muito ligado a essas duas partes com o feminino, né? Exatamente. Então, imagina o sofrimento, né? E tudo isso, né? A questão da própria sexualidade também, né? Sim. Há uma perda ali de libido. Então, tem N coisas ali que vão aparecendo, né? Então, acho que é super importante, né? No momento em que a gente percebe que um paciente está com esse processo de negação, a família, como uma rede de apoio, e intervir se for necessário, né, para convencer a pessoa ou para, literalmente, eu falo quase que obrigar essa pessoa a sim buscar um tratamento. A família precisa intervir com veemência, buscar um apoio psicológico, enfim, fazer aí tudo que for necessário, porque, como a gente disse, se você nega, não trata, o tende a piorar, né? E como a pessoa está muito sensibilizada, né, tem que ter uma motivação, caso ela não esteja com essa motivação própria, que nesse momento é super, né, aceitável, a família tem essa motivação para dar, né? Para doar para ela naquele momento e até acompanhar nos exames, no tratamento, fazer uma divisão aí da família, né? Uma união aí para cada hora levar, porque realmente, né? Você acaba tendo que ficar mais tempo hospitalizado em alguns momentos, dependendo do tratamento, fazendo vários exames, né? E aí tem aquela ida e vinda do hospital, dependendo. Então, assim, é legal ter essa mobilização da família. Cada hora um leva, né? Sim, o apoio de modo geral, né, Sim. Tina? E aí a gente tem um dado, esse dado ele é até um pouquinho, ele não é tão recente, gente, mas eu acho que ele é super importante e ele é muito válido porque se a gente começa a observar as pessoas que têm esse tipo de diagnóstico, os medos, eles parecem que são sempre, não são os mesmos, né? Mas existe um grande número de pessoas que apresenta esse tipo de preocupação, vamos chamar assim, né? Então, como a gente falou, né? A possibilidade de finitude, o medo da morte, a incerteza, principalmente, de um futuro. Como é que vai ser o tratamento? O que vai acontecer comigo? Então, essa incerteza do futuro, acho que traz uma angústia gigantesca. Né? E aí tem uma revista, que é uma revista de cancerologia, deixa eu ver aqui o nome, gente. É a Revista Brasileira de Cancerologia. Que eles fizeram um levantamento que falava quais são os principais temas que preocupam os pacientes que recebem esse tipo de diagnóstico. Então, uma das coisas que a gente também observa na prática clínica, eu não sei se já teve algum caso, Tina, de pessoas que chegaram com alguma doença desse tipo no seu consultório? Já, mas tem um específico que eu acompanhei de perto, dois casos que eu acompanhei de perto, minto, três. Três amigas, sendo que uma é minha vizinha, né? Então, assim, 2 cânceres de mama e um câncer de útero. Então, assim, em idades diferentes, né? E que realmente... Depois eu posso falar um pouquinho, né? Do que eu percebo que eu senti que era o maior medo, tá? Mas vamos aí, mas tem sim, tive casos sim. Então, assim, a gente percebe medos semelhantes, né, entre pessoas que têm esse tipo de diagnóstico. Então, uma das coisas é a sensação de falta de controle sobre a própria vida. Então, você imagina, né, você recebe aquele diagnóstico ali de câncer, e aí a primeira coisa que você faz, né, é pensar, né, por que isso aconteceu comigo? Por que comigo?
né? Ou pensamentos do tipo, será que eu podia ter feito alguma coisa diferente? Né? Por que eu estou sendo castigada? Então, é uma total perda ali do controle, do sentido de, muitas vezes, de existência, né? Do medo de perder a própria existência, a existência do ser, como a gente costuma dizer. E aí, sua vida simplesmente vai se desmorona quando você recebe um diagnóstico desse, né? É aquela sensação que que a gente brinca, né? De estar navegando à deriva. Você fala assim, meu Deus, para onde vou? Quem sou eu? O que eu faço com isso, né? E aí, eu acho que é extremamente importante buscar, né? Se você, óbvio, você passou por um médico, por um especialista ali, e é primordial que você converse com o seu médico e procure saber o que vai ser daqui para frente. Qual vai ser o plano de tratamento? Tirar todas as dúvidas que você tiver com o seu médico, para que você possa ter pelo menos o mínimo de sensação de que, bom, então agora eu recebo o diagnóstico. É claro que a gente, né, tem vários impactos psicológicos, a família envolvida, mas ter uma troca com a equipe médica é super importante. Inclusive, teve uma época que a gente, na época da faculdade, a gente fez um estágio no hospital. E uma das coisas que a gente fala muito nessa época de estágio, que a gente aprende na faculdade, independe, né, não só a questão do diagnóstico de câncer, mas quando a gente fala de doenças que te incapacitam de alguma forma, o quanto é importante você conversar com a equipe médica para entender o que está acontecendo, qual vai ser o plano de tratamento, o que vai ser daqui por diante, que dá um pouquinho mais de conforto. E é isso que eu ia falar mesmo, que eu acho que agora encaixa bem nessa experiência das 3 conhecidas que eu tenho, né? E que quando levanta-se a hipótese que pode ser câncer. Então, esse período, mais ou menos de 15 dias, 20, um mês, as pessoas ficam muito ansiosas. Muito ansiosas, né? Porque você perde o chão, você perde controle do teu corpo, das suas ações. Parece que a tua vida vai parar ali. Enquanto você não tiver uma resposta mesmo, né, efetiva, parece que você não consegue se situar para continuar a partir dali. Então, há uma descompensação muito grande. Então, a gente percebe isso na clínica também, né? Quando você fica naquela dúvida, naquela ansiedade de saber realmente o que vai ser daqui para frente. Eu quero saber exatamente o tipo de câncer que eu tenho, como que vai ser o tratamento. Então, eu uso a palavra da bússola, né? Você precisa da bússola nesse momento, quando você está sem saber para onde ir, perdido naquele momento. É uma coisa nova para você. E aí, o que eu acho interessante, a bússola é o que você está falando, Thaís. É você procurar quem é a pessoa indicada para estar te colocando no caminho, que nesse momento é a equipe médica, é o oncologista, né? É a sua gineco junto com o oncologista, enfim, uma série de coisas aí, ou o prócto, depende do tipo de câncer, mas que eu acho que é importante você ter isso. Dá medo do diagnóstico? Dá. Mas eu sinto em alguns pacientes, eu vejo que na maioria, quando eles já têm isso, conseguem ir nessa consulta médica, se sentem acolhidos e assistidos por profissionais, essa ansiedade reduz e aí sim parte. Agora eu tenho um chão para ir, eu tenho uma direção, então vamos, tem que tratar, vamos lá. Mas eu acho que o que antecede, quando você se perde, que causa essa ansiedade maior, né? Sim. Perdi controle, não sei para onde ir. Exatamente, exatamente. E acho que junto com isso, né, depois que você tem essa perda do controle, né, Tina, uma das coisas que as pessoas mais têm medo é da própria morte. Sim. O medo da solidão. E aí, nesses momentos, eu acho que uma coisa que ajuda muito é isso, principalmente em doenças como essa, né? Como a gente fala, que é incapacitante, que pode sim, claro, né, levar para um quadro de finitude. Grupo de apoio. Tem muitos grupos de apoio, né? Quando a gente pensa nessa questão da solidão, né? Como é que eu vou lidar com a minha solidão? Porque às vezes a gente, sei lá, mas a gente compartilha com a família, compartilha com um amigo. Mas não tá na pele, né? Exato. Então, tem muitos grupos de apoio, onde você vai ali falar das suas dores, falar de como você se sente, como vão ter várias outras pessoas com quadros parecidos com o seu, vamos pensar assim,
dá uma sensação de comunidade. E como eu sempre falo, o ser humano tem uma necessidade de pertencer. Seja no amor ou seja na dor, a gente tem uma necessidade de pertencer a algo. Então, grupos de apoio nesse sentido ajudam muito. Porque você tem ali outras pessoas que passam pelas mesmas experiências que você e que vão, talvez você sentir que te compreendam de uma forma melhor, que vão te ouvir de uma maneira diferenciada. Acho que uma das formas de lidar com essa solidão é essa. E quando a gente pensa no medo da morte em si, eu sempre falo, essa é a única certeza que a gente tem. E a gente não lida com isso. Aliás, falou de morte, né? As pessoas ignoram, né? Falam assim, não quero pensar nisso, não quero lidar com isso. E, de fato, no momento em que você recebe um diagnóstico como esse, se você ficar focado na possibilidade de morrer, você não vai fazer o tratamento da melhor forma possível. Então, a orientação que eu acho que é válida para as pessoas é focar no momento presente. É o famoso aqui e agora que todo mundo fala na terapia, né? Foque no seu aqui e agora. É isso, gente. Você vai focar no seu plano de tratamento, no que você está fazendo no aqui e no agora. E vai no um dia de cada vez, né? Exato. Vai vivendo um dia de cada vez. Comemore cada pequena vitória. Cada evolução do processo tem que ser comemorada. Porque se você consegue ter esse olhar para o momento presente, para o tratamento em si, você vai, aos poucos, diminuindo esse processo de ansiedade. E cada pequena vitória é uma vitória. Então, acho que esse é um outro ponto bem bacana para lidar com essas duas questões, tanto do medo da solidão, quanto com o medo da morte. E uma outra coisa também que aparece bastante é o sentimento que a pessoa tem de impotência e o sentimento de fracasso. Por quê? Porque muitas vezes durante o tratamento a gente tem as recaídas, de repente tem um tratamento que não funciona tão bem para você e você de repente precisa mudar no meio do caminho. Então a sensação que você tem é, puxa, eu não consegui vencer essa doença. E aí a gente começa muitas vezes a fazer o quê? Se culpar. De achar que, poxa, alguma coisa tá errada comigo, né? Eu fui fraco, eu fracassei, não consegui, né? Eu falo, batalhar o suficiente. Enfim, não sei. É uma sensação de... perder a guerra, vamos chamar assim. Né? E aí a pessoa começa a se culpar, achar que ela é responsável porque não conseguiu. E aí, junto com isso, tem as expectativas sociais, tem as próprias expectativas pessoais. E nesse momento, gente, a gente tem que lembrar que um desafio de saúde como esse não é uma responsabilidade única e exclusivamente sua. O fato de você ter um tipo de desafio como esse não quer dizer que você falhou. Qualquer pessoa pode ter questões de saúde. Não é você... Eu tô dizendo isso por quê? Porque a sensação que eu tenho é que eu fracassei. Que eu falhei de alguma forma, mas uma doença como essa não é uma falha sua. Não foi você que falhou enquanto pessoa para, de repente, ter um diagnóstico de câncer. Então, acho que essa é uma coisa super importante, porque qualquer um, eu, você... Claro que as pessoas falam assim, eu tenho como prevenir. Não sei se tem como prevenir. Tem como prevenir como? Fazendo seus exames. Sim, mas não que você está imune. Exato. Né? Porque se a gente pensar câncer, vários fatores podem levar a isso, né? Não é uma coisa só. Então, vamos colocar o multifatorial, né? Aí. Então, não tem isso. E uma outra coisa que eu acho que é interessante também é a gente pensar no exercício nesses momentos que acontecem essas coisas, né? Que abalam a estrutura. A gente pensar nessa palavra que todo mundo fala, mas que às vezes a gente fala da boca para fora, que é a resiliência, né? Porque nesses momentos que a gente testa a nossa própria resiliência com autoconhecimento, né? Da gente mesmo, para pensar. Quando você chega ao ponto de pensar na sua finitude, você repensa muita coisa na sua vida. São momentos de reflexão, né? Então, também você pode levar para esse lado da paralisação ou do autoconhecimento e da resiliência, né? E estar enfrentando isso, né? Lidando com adversidades. Também é um outro fator que você pode começar a exercitar dentro disso. E não só a pessoa afetada, a própria família, né? Dentro desse contexto, os amigos, né?
Sem sombra de dúvida. É um outro ponto aí. Bom, e aí a gente tem, né, depois que a gente recebe o diagnóstico, existe uma outra questão que é o temor que eu falo dos efeitos do tratamento, né? Quais são os efeitos que o tratamento traz, seja a quimioterapia ou a radioterapia, ela tem ali uma outra etapa que também é desafiadora e que dá uma desestabilizada. Então, de modo geral aqui, eu vou elencar para vocês aqui algumas das coisas e como que a gente pode lidar com cada uma delas, tá? Então, uma das coisas que aparece muito é a fadiga. Eu vou ler porque eu não lembro todos de cabeça, tá, gente? Fadiga, náuseas e vômitos, a perda de cabelo, que essa é a clássica, que mexe muito com a autoestima feminina, alterações de pele, alterações no peso também podem aparecer com o tratamento, alterações na função sexual, que aí mexe com a questão da libido e que pode afetar, inclusive, os relacionamentos, né, para quem é casado e tudo mais. Eu me lembrei aqui de uma coisa, eu vou falar aqui aleatoriamente, mas, gente, é muito comum também, por conta desse tipo de diagnóstico, você, às vezes, inclusive, ter perdas de relacionamento. Eu já vi muito, mas, assim, muitos casos em que as mulheres, quando recebem esse diagnóstico, muitas vezes os maridos não conseguem lidar com esse diagnóstico da esposa. E eu já vi muita mulher ser deixada, literalmente abandonada. Então, esse é um outro fator psicológico que é muito, muito, muito estressante, né? Porque vai afetar, além de tudo, essa questão aqui da sexualidade, vai implicar no movimento desse marido, desse outro, em cuidar da esposa. E na própria estética, né? Porque você fica mais abatido, você tem perda de massa muscular, você tem perda de cabelo. Alguns casos tem, outros não tem perda, mas você tem, e essa alteração de peso, né? Então, e pode também ser o contrário, né? A própria mulher, devido à nossa cultura, achar que o marido não vai dar conta disso, que o namorado não vai, e falar, olha, eu já ouvi casos de falar assim, olha, se você quiser tocar a sua vida, pode me deixar, né? Ter essa coisa de barganhar até, né? Sim. E eu acho que isso também, se a gente pensar nessa fala, remete até a uma sensação do tipo, minha vida acabou. Isso. Uma sentença de morte. E eu sempre digo, não é uma sentença de morte. É um desafio de saúde, que não é uma falha sua pessoal, que você recebeu esse diagnóstico, como diz a Tina, é multifatorial, mas não é o fim, né, da linha. Nunca, você fala assim, o fim da linha é quando é o fim da linha, né? Acabou, Exatamente. E aí tem algumas estratégias que a gente levantou aqui em alguns locais, principalmente no INCA, né? Informações agora de 2022, inclusive, gente, e com médicos e tudo mais, como que a gente lida, né, com esses efeitos adversos que o tratamento pode trazer. Então, quando a gente pensa na fadiga, por exemplo, uma das coisas que a gente recomenda é você fazer um gerenciamento da energia, porque, óbvio, né? Como que eu faço isso? Como eu gerencio essa energia? É dividir as suas tarefas em pequenas tarefas e fazer pausas entre elas, pequenas pausas, toda vez que você sentir necessidade. Para que você possa, como eu disse, dar aquela economizada na bateria, dar aquela economizada na energia, tentar manter o melhor sono possível, ter um sono regular, procurar descansar, sim, e considerar também que fazer exercícios leves, se você tiver, obviamente, condições para isso, de uma caminhada. Médica, né? Exatamente. Tem que conversar com o médico, mas que é uma caminhada leve, aquela coisa bem, né, tranquila. Incluir isso na sua rotina, que acho que vai ajudar bastante. Então, dividir grandes tarefas em pequenas tarefas, pausas necessárias, exercícios leves com a recomendação médica. Isso vai dar uma ajudada nessa sensação aí de fadiga. Quando a gente pensa na questão de náuseas e vômitos, é legal falar com o médico porque existem medicações hoje que eles chamam de antieméticos, que são medicações que ajudam a reduzir essa sensação de náusea. Procurar também comer coisas leves, ter uma refeição mais adequada e tentar fazer mais refeições durante o dia. Comer mais vezes durante o dia também contribui para diminuir essa questão das náuseas e os vômitos.
Perda de cabelo, né? E esse acho que é mais do que falado em todo quanto é lugar, na mídia a gente vê o tempo todo. Existem instituições que fornecem peruca, se você achar que vale, né? Considerar a possibilidade de usar uma peruca, um lenço, um Sim. chapéu, que isso vai ajudar para que você se sinta mais confortável. Apesar que hoje em dia eu vejo também bastante, muitas mulheres, né? Assumindo ali, raspam a cabeça, ficam carecas e assumem isso e lidam com isso super bem. E se for esse o caso, tá tudo bem também. Mas se for um incômodo, né? Pensar o que a pessoa se sente mais confortável, né, no momento Sim. para ela. Exatamente, exatamente. Alteração de pele, porque vai dar aquela ressecada e tudo mais. Hidratação, né, gente? Aí a gente tá falando de beber muita água. A hidratação com cremes específicos, de acordo com a recomendação médica também. E uma outra coisa que eles dizem, né, os médicos dizem, é você não usar roupa muito apertada. Coisas que vão pressionar a sua pele para não ter aquela fricção. Isso. Isso também vai ajudar a diminuir aí esse ressecamento. E, obviamente, né, gente, evitar a exposição ao sol sem a proteção solar, também recomendada pelo médico, né? Alteração no peso, como a gente falou, que é um outro efeito do tratamento. Nesse caso, procurar um nutricionista que vai fazer uma dieta adequada àquela situação. Então, percebam que, assim, a gente está falando aqui de diversas coisas. Você tem a sua própria equipe médica, que vai, no caso, um oncologista. É legal você ter um nutricionista. É legal você ter um psicólogo para te apoiar. Como a gente disse, o apoio psicológico é fundamental. O grupo de apoio. Então, são diversas estratégias e uma equipe multidisciplinar ali para nos ajudar a passar por esse tipo de Que situação. são as bússolas, né? Que você vai Exato. usar naquele momento para te ajudar. Porque, assim, não sou câncer, estou. Exato. Né? Então, é um momento que você vai mudar algumas coisas na sua rotina para que você viva, tenha uma qualidade de vida melhor naquele momento. E depois poder seguir. Né? Então, levar em consideração que é um momento que você está passando. E que vai ter um foco, vai ter mudanças, vão ter alterações na rotina, mas que você pode ter equipes para te ajudar a passar por isso. Você não vai estar sozinho. E a família também, lógico, né? Sem sombra de dúvida, que a gente vai falar o quanto é importante a família. E a questão, né, como a gente falou, da disfunção aí, das alterações na função sexual. E aí, nesse caso, a gente é o diálogo com o parceiro, né? Falar como você se sente, como você tá, enfim, sentindo não só a questão da própria libido, que diminui, mas a questão da própria autoestima. Se você tem um parceiro bacana, ele vai compreender. E até considerar a possibilidade de buscar a ajuda de um terapeuta sexual, de um terapeuta de casal, enfim, coisas nessa, né? Para falar dessas intimidades, de repente pode ser uma possibilidade também, né? E existem alguns tratamentos que impactam menos na função sexual, então considerar falar isso também com o médico, com o oncologista com o qual você estiver se tratando. Acho que, de modo geral, essas são as informações, né, com relação aos efeitos adversos, mas acho que um outro ponto que a gente vai trazer agora, a gente vai levantar, é falar sobre a rede de apoio, né, Tina? Que a gente falou aqui algumas vezes durante o episódio sobre a família. A família é a rede de apoio extremamente fundamental, que ela ocupa um lugar extremamente significativo nessa jornada para as pessoas que recebem o diagnóstico. Então, agora a gente vai falar para as famílias, literalmente, para os amigos, inclusive, que recebem, recebe de um amigo, de um parente, ou conhece, se você conhece alguém que tem esse diagnóstico, a gente vai falar aqui de algumas coisas, de como, né, vocês podem ajudar essa pessoa a passar por esse processo. Então, vamos lá, gente. Olha, falei, né? Mas continue. Continuarei. Então, para a família, né? Como a gente falou, como existe todos esses efeitos adversos do próprio diagnóstico, a pessoa, obviamente, ela vai passar a diminuir a quantidade de tarefas que ela faz no dia a dia. Então, você que é da família, procurar ajudar nas tarefas do dia a dia. Dividir ali com a pessoa e tentar, obviamente, tirar a carga, né, dessa pessoa para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível durante esse processo. Então, exemplo, preparar as refeições.
por exemplo. Você pode fazer a refeição depois, né? Depois que passar pelo nutricionista, tem o cardápio. Então, vou preparar uma refeição aqui para minha mãe, para minha filha, para minha esposa. Então, essa é uma das coisas que vão contribuir bastante, né? De dividir e diminuir essa quantidade de tarefas. É super importante a gente ter essa flexibilidade, gente, para se adaptar a essa nova rotina do paciente. Porque ele vai ter uma perda ali de várias funções, Sim. né, sociais, muitas vezes até no trabalho, né? Porque a pessoa vai ter que se afastar do trabalho, então como é que eu posso ajudar, né? Começar a entender as alterações de demanda dessa pessoa, né? Exatamente. Para os amigos, sempre que possível, se a pessoa se sentir, se a pessoa te der abertura para isso, como que você ajuda? Como que você apoia? É você expressar ali o quanto você, com um pequeno gesto, seja uma ligação, seja uma mensagem, fazer as visitas regulares, se for o caso e se for permitido. Alguns amigos, eu tenho um caso, por exemplo, de uma conhecida, que eu acho que é legal trazer, você falou assim, essas visitas regulares, mas se a pessoa não quiser receber visita, né? A gente precisa respeitar esse tempo, mas existem pessoas que entram num processo tão profundo de depressão que ela também pode se fechar, não querer receber visita. Tem que haver o respeito, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa dar uma insistidinha, viu? Porque às vezes a pessoa cai num lugar que talvez ela precise de você ali para tirar ela daquele espaço. É que às vezes ela pode estar desistindo dela, mas você fala, não estou desistindo de você, né? Não deixar de insistir, né? Você pode um dia falar, vamos tomar um café, comer alguma coisa, e a pessoa fala que não. Aí na outra semana insiste de novo, né? Uma hora ela pode estar melhor, por que que não pode ir? Acho que vale a pena sempre estar perto para acolher. Sim. Né, para ouvir, que é importante. Exatamente. E assim, todas essas questões, né, apesar dessa doença ser muito desafiadora, hoje com todo o avanço, né, que a gente tem na medicina de modo geral, como a Tina falou lá no começo, hoje mais de 50% dos casos, eles são curados. Desde que esse diagnóstico seja feito. Aliás, 90%. Não, é 50% eles são curados. E se ele for diagnosticado 90%. com antecedência, 90% dos casos há chance de cura. Tem uma professora no ICESP, né, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. O nome dela é Laura Tesla. Essa informação é dela, tá, gente? Que 90% dos casos diagnosticados com antecedência são possíveis de cura. Ou seja, esse diagnóstico, gente, ele não é um diagnóstico de, como eu disse agora há pouco, de sentença de morte. Não. Mas ele ainda é visto dessa forma. Porque tem muitos tabus também, né, Tina? Muitas ideias distorcidas, e por isso é importante, né, buscar informação com quem sabe do assunto. Com o seu médico, por exemplo. Esse é um ponto super importante. E aí a gente vai pensar também que é importante as visitas regulares ao médico, para fazer os exames de rotina, o autoexame, que a gente, como eu disse, vamos deixar o link aqui para o pessoal ver como funciona. É mandatório mulheres acima de 40 anos buscarem fazer o exame anualmente, a bendita da mamografia. E para aquelas que têm histórico... histórico, algum caso na família, né? Já é a cada 6 meses, não é? Que eles já fazem esse acompanhamento, né? Exatamente. Quem tem histórico familiar de câncer tem que ter mais cuidado ainda, porque tem a questão aí genética envolvida. Acho que é basicamente isso, gente. Eu queria, na verdade, ir finalizando aqui o episódio. Tina, você tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, eu acho que é isso mesmo. E uma outra coisa que eu acho que eu posso dar como dica é que, assim, quando você tem casos na família, de repente é interessante, se você tiver a possibilidade, a sua gineco já ser masto também, né? Então, isso você ganha tempo,
né? É diferente e você faz sempre um acompanhamento melhor, porque já que você vai ter que fazer seu exame a cada 6 meses, você já tá com uma especialista dupla aí, né? Então, você ganha tempo. A gente não... E pensar, outra coisa. Vamos supor que você não tem um atendimento particular, que você dependa do SUS. E então, os exames, marque com bastante antecedência para que você possa realmente, anualmente estar fazendo esses exames. Não ter um problema de você ficar, de repente, mais 6 meses sem, né? Passar 1 ano e meio sem fazer, que nesse momento pode aparecer alguma coisinha e aí você não conseguir fazer o exame como preventivo. Você já pode achar alguma coisa. Então, é sempre bom que esses exames mesmo, que são rotina, principalmente exame de mama, enfim, esses que estão relacionados com algum tipo de câncer, né? De alguma doença mais severa, que eles sejam marcados com antecedência, sim, para você garantir que você vai ter tua consulta. É isso aí. Gente, então, esse é o recadinho de hoje. Eu espero que esse episódio, que foi super especial, ele tenha aí, de alguma maneira, contribuído para quem tem esse tipo de situação, ou para quem conhece alguém, ou tem alguém na família. Para quem gostou do vídeo, por favor, vamos lá para o nosso momento blogueira. Exatamente. Se você gostou do episódio, você curte, compartilha com um amigo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe no Instagram, a gente sempre coloca dicas lá, não só no meu Instagram pessoal, como no da Tina, a gente tem o Instagram também do Terapia, etc e tal, que também está no link aqui do nosso, na descrição do vídeo. Pode mandar perguntas, críticas. Exatamente, sugestões, a gente sempre aceita sugestões. E aí, agradecer muito por mais esse episódio. Um beijo para vocês e até a próxima. Até a próxima.